Ítalo, bom dia. Ítalo, sobre essas mudanças e tudo que vai ocorrer no calendário no futebol brasileiro em 2026, gostaria, até pela tua experiência dentro do futebol, que você fizesse uma explanação, né? Onde é que o Criciúma vai se encontrar nisso? E gostaria também que você comentasse uma outra situação. O Criciúma está disputando a Copa Santa Catarina, porém, nessas mudanças do calendário da CBF, os clubes da Série A do ano que vem, em relação à Copa do Brasil, entrarão, se eu não estou equivocado, na quinta fase da competição. Oxalá o Criciúma consiga o acesso, o caminho está aberto para isso. O Criciúma estará nesse grupo aí da Copa do Brasil. Nessa situação aí, a Copa Santa Catarina, mesmo com a conquista do título, ficaria meio que em vão, né? A não ser naquela situação de revelar aí um ou outro atleta. Gostaria que você comentasse sobre o calendário e essa situação da Copa do Brasil. Como é que o Criciúma está vendo esse momento, né? No caso de subir, as disputas da Copa Santa Catarina ficariam em que parâmetro? Legal. Acho que sobre o calendário, eu fico feliz de ter se tido mudanças e atitudes diferentes, né? A gente vai precisar ver muito na prática se isso vai dar certo ou não. Por que eu estou falando isso? Tiveram mudanças que eu julgo, né, muito boas, outras mudanças não tão boas assim, mas o que vai fazer tudo ser bom ou ruim é a funcionalidade disso. Se espaçou mais, né, a Série A vai começar, né, mais cedo, as mudanças também, né, de classificação que você falou da Copa do Brasil, a gente precisa ver na prática se de fato a gente vai ter intervalos maiores, né? A gente é um clube que, né, nós somos um clube que sofre, né, um pouco com logística, então quanto mais espaçado o jogo para a gente, melhor. Eu acho que, de uma maneira geral, o que o calendário traz? E aí mais uma vez na tecla que eu vou bater. Vai pedir e requer muito mais profissionalização, planejamento, né? Isso tudo, eu acho que os clubes, né, assim como nós, que vem buscando isso, que tem esse discurso de profissionalização, de profissionalismo no dia a dia, de um planejamento, né, a médio, longo prazo, que se faça as coisas com antecedência, o calendário eu acho que vai ser algo positivo, sim. E sobre a questão das vagas para os times que vai subir, entrar na quinta fase, né, nem sempre é o ideal, nem sempre é bom, porque quando a gente foi campeão também com o Vitória, a gente entrou também na fase final, mas você também cruzamos com o Botafogo, jogamos uma fase, né, legal pelo valor que entra, mas no final das contas, se for olhar só pelo parâmetro financeiro, talvez não valha tanto tempo assim, não valha tanto assim. Agora, a gente também não sabe como vai ser os valores do ano que vem, Copa do Brasil, desde primeira até a quinta, né? Então, tudo está muito em aberto. Às vezes a gente quer ampliar a discussão, mas que a gente acaba não conseguindo justamente por isso. A gente não sabe quais, né, as cotas da Copa do Brasil, né, se vai aumentar, se aumentou os clubes, vai ser os mesmos valores divididos para todos os clubes, vão aumentar, então isso tudo ainda é muito novo e a gente espera aí, né, os próximos passos da CBF, mas de uma forma geral eu fico feliz sim por ter se tentado algo novo, né? As mudanças novas, talvez um ajuste ou outro a gente precise fazer, mas como a gente é um clube que prega muito pelo profissionalismo e pela profissionalização, eu acho que isso vai precisar, né? Por conta do estadual mais curto, né? Do campeonato começar mais cedo. Ítalo, bom dia. Pelo que você já viu do grupo pós-derrota lá no jogo de Manaus, o que você vê do elenco, o que ele pode trazer de resposta já domingo, o que o Criciúma pode fazer de diferente em termos de aspecto anímico, mexer com o grupo, para não deixar a coisa piorar na reta final? Não, eu acho que a anemia nunca existiu aqui e nem vai existir, sabe? Eu acho que a gente sempre foi um grupo que, quando precisou, respondeu, né? Todo momento que a gente precisava, até internamente conversei isso, a gente foi lá e bateu a meta.
né? Então a gente espera que mais uma vez a gente, né, como eu falei no pós-jogo, a gente volte a ser e cumprir as metas que a gente sempre cumpriu, de ser o time que mais duela, que ser o time que mais corre dentro de campo, né, o time competitivo, e aí é onde me dá um conforto e uma certa tranquilidade quanto ao contexto, né? A gente não precisa reinventar nada, a gente só precisa voltar a fazer o que a gente sempre fez. Então, o Eduardo Batista, quando chegou aqui, demorou três jogos, né, para engrenar, e agora, nesses últimos 3 jogos, tem essa oscilação. Depois do jogo contra o Amazonas, você falou com os colegas que lá estavam, foi até para a Rádio Dourado, que agora, a partir de agora, é separar os homens dos meninos. O que tu quis dizer com isso? O que eu quis dizer é justamente ver quem está mais pronto, porque a gente não entra num aspecto de reta final de 7 jogos de só técnico, entende? A gente, talvez a gente não precise optar ou não deva optar pelo o melhor jogador tecnicamente. A gente precisa optar o melhor jogador que está mais pronto para o desafio que a gente tem, entendeu? Quem vai cumprir, né, a nossa meta que a gente precisa bater, que são ganhar os jogos para subir. Quando a gente fala separar os homens dos meninos, é em atitude. A atitude de homem, de assumir responsabilidade, que foi o que a gente fez, como você citou ali, depois daquele... Por isso que até hoje eu tenho um quadrinho ali do jogo contra o Red Bull, aquele 6-0, foi um marco pra gente, e eu tenho certeza que a gente vai retomar, né? E aí eu gostei porque tu começou falando de oscilação. Todo time que está brigando para subir oscilou, né? A gente gostaria muito que a gente não oscilasse, mas estamos sim nesse momento de oscilação, é onde a gente sabe, né, tudo que a gente fez e as condições que a gente tem, e muita convicção que a gente vai voltar a ser quem a gente sempre foi, e que nos trouxe até aqui, né? Porque foram eles que nos colocaram. Se existiu algum tipo de ambiente de liderança, diria que externamente até uma certa convicção que o Criciúma iria subir, foi pelo que eles produziram. Então a gente vai voltar a produzir e vai voltar a vencer. Ítalo, bom dia. Com as vitórias, o torcedor comemora, com as derrotas começam a surgir várias outras histórias, né? E as outras histórias que surgiram com essa sequência de resultados negativos do Criciúma é que jogadores estariam desanimados, vamos dizer assim, talvez não seja essa palavra, por conta que o bicho não foi acertado conforme eles queriam, que a informação do Jonathan Alves ter falado da renovação, alguns ficaram com ciúme. Eu queria que você esclarecesse esses assuntos, se existe isso mesmo, se pode ter alguém dentro do clube plantando essas informações. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vou começar pelo final, tá? Eu acho que é mais fácil ser de fora do clube plantando do que de dentro, né? Vocês estão no dia a dia aqui, vocês sabem do ambiente que a gente tem aqui. É um ambiente muito bom, um ambiente que cara, poderia não ter, né, nem premiação de jogo, que eu tenho certeza que esse grupo e esse elenco aí, ele se esforçaria para ganhar os jogos exatamente igual, né? E muito pelo contrário, eu acho que essa pergunta não vale a pena, né, ser feita para mim. Em algum momento é importante perguntar para os próprios jogadores, até porque muitos deles têm falado que, mesmo passando por outros grandes clubes, sequer tiveram uma premiação como o Criciúma oferece hoje, que está dentro da realidade. Talvez não seja a maior da Série B, mas é a maior que a gente pode. E eles entendem disso e estão, né? E aí por isso que eu falo, não adianta eu falar que eles estão satisfeitos, mas eu tenho certeza que vocês vão ter oportunidade, e longe de ser esse o nosso problema, né? Não tem nada a ver com renovação, não tem nada a ver com premiação, tem a ver sim que a gente bateu, chegamos numa situação confortável, eu diria, né, de dentro do G4 para faltando aí 9, 10 jogos, né, desde o Paysandu, e acabamos realmente oscilando num momento, né, onde a gente não poderia oscilar. Mas quando a gente fala que todos os jogos são difíceis, é porque são difíceis, né? Internamente nunca foi vendido que jogar contra os últimos colocados seria mais fácil. Muito pelo contrário. Por quê? Porque a nossa mente, e aí é do jogador, a nossa ou de qualquer ser humano, ela trabalha de uma forma independente muitas vezes do que a gente quer. O nível de concentração, às vezes,
para um jogo contra o Paysandu, o Amazonas, acaba não sendo o mesmo nível do Curitiba fora com o estádio cheio. Mas isso não é consciente, isso é inconsciente. E por isso que a gente estava já internamente muito preocupado com esses jogos, né? E é por isso que a gente também tem muita convicção e confiança de que a gente vai fazer essa boa reta final aí de campeonato e vamos subir, se Deus quiser. Oi, Ítalo, sobre esses 3 jogos, né, de oscilação do Criciúma, o diagnóstico é mesmo falta de concentração por pegar um time do Z4, embora vocês alertaram isso. E se me permite outra, mudando de assunto, o Congresso Técnico do Campeonato Catarinense, segunda-feira o Criciúma vai levar alguma proposta para a federação de formato? Tem alguma reunião com os clubes encaminhadas? Então, eu acho que o diagnóstico pela oscilação seria muito leviano da minha parte de falar, foi isso ou foi aquilo. Porque isso nunca é um aspecto só, eu acho que é um conjunto, sabe? Pode ter sido um pouquinho de desconcentração, pode ter sido diversos pontos, sabe? Então, assim, você identificar a oscilação, o porquê da oscilação é muito mais difícil do que você identificar aquilo que você precisa voltar a fazer. E a gente focou naquilo que a gente precisa voltar a fazer e não naquilo que a gente deixou de fazer. E é isso que a gente tem conversado internamente, é isso que a gente tem passado para os atletas, o quanto a gente confia neles e que a gente precisa voltar a fazer aquilo que a gente treina, né? Acho que em algum momento, além da desconcentração, a gente começou a fazer coisas que são coisas que a gente não treina e não estimula no dia a dia e aí o resultado não veio. Sobre o congresso técnico, a gente vai, obviamente, participar. Existem, né, alguns debates, um formato já que a gente imagina que seja o formato baseado em outros congressos técnicos, né, de outras federações diante das datas possíveis, mas a gente precisa também alinhar o discurso, e aí é um dos motivos que eu vou ter a reunião interna hoje com o presidente, né, porque a gente precisa, independente, né, de onde o Criciúma estiver ano que vem, a gente precisa saber aquilo que a gente quer. Não adianta a gente se colocar, óbvio que o Criciúma entrando no estadual, independente da situação, ele precisa entrar para ser campeão, né? Mas a gente precisa também alinhar o discurso, inclusive com vocês e para aqueles que são os nossos torcedores a quem a gente precisa prestar conta. Vitor, inclusive, deixa um recado para a torcida que está tão perto, né? O Criciúma de chegar nesse acesso, oscila, enfim, reclama, volta, vai, vem, que deixasse um recado para a torcida que tanto confia no Ítalo Rodrigues. E outra coisa, tem que tirar do norte de som nessa oscilação. Eu acho que se eu disser que não, eu vou estar mentindo. Se eu disser que sim, eu vou estar mentindo também. Eu diria assim que eu nem durmo tranquilo, mas também não deixo de dormir, né? E o recado que vai para a torcida é que ela siga, né, como ela sempre foi, incentivando que no domingo a gente tenha mais uma vez o estádio cheio, né? Eles são de fato fundamentais, né, para tudo que a gente fez até aqui e para tudo que a gente vai fazer, né? A confiança interna ela segue exatamente igual. Óbvio que a gente não gostaria da oscilação, mas a gente tem muita convicção de tudo que a gente tem feito e daquilo que a gente vai fazer nessa reta final. Então, para a gente fechar aí, vou insistir na pergunta do colega, isso do Copa Santa Catarina, eu percebo ali que na lista de inscritos da federação, inclusive a Cavalaria de Cima está por ali, né? Como é que fica essa competição daqui para frente? Quem sabe em breve a gente pode ver até esse grupo de cima surgindo ali? Não, com certeza. E uma coisa que eu não comentei, que eu deveria ter comentado, que todos os jogos que a gente tem são oportunidades, né? Independente da vaga ser conquistada pela Série B num possível acesso ou pelo título da Copa Santa Catarina, né? E a gente passa e a gente vende muito isso internamente. Todo jogador que está ali disputando a Copa Santa Catarina, ele está sendo visto e são oportunidades dentro do meio que a gente vive. Então a gente pode sim, na reta final, como a gente sempre falou, independente de qualquer coisa, subir mais atletas, jogar com o time principal, que é o time da Série B. Então isso aí vai ser pensado aí semana a semana, jogo a jogo.